cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, porque é mal que tu me ofereces e bebe tu mesmo dos teus venenos. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Canção Nova. Que bom que você está aqui conosco nesta quinta-feira de adoração e que bom você que está em casa. Quantas milhares de pessoas estão em casa nos acompanhando nesta tarde. Mas eu também quero te convidar para que você venha, como o pessoal da caravana de Nepomuceno, Minas Gerais. Cadê o pessoal de Minas Gerais? Tem aqui? Tem mais alguém? Ah, não. Estava na missa? E de outros lugares, você que veio de várias cidades aqui, seja da região do Vale do Paraíba, ou aí de outro estado, ou Ironi, que veio do Paraná, que vai estar rezando com a gente daqui a pouquinho, para já estarmos no clima desse final de semana maravilhoso. Mas eu quero te falar hoje, nesta quinta-feira, venha mesmo. Graças a Deus, toda essa obra de evangelização que se tornou a Canção Nova, começamos aqui, olha, adorando o Senhor a cada quinta-feira. Então faça a sua caravana e venha participar conosco deste dia de louvor e de adoração, mergulhados na misericórdia de Deus. E venha, seja atraído para esse final de semana, porque eu tenho certeza que o Senhor vai realizar profundas libertações, grandes milagres, grandes maravilhas. Mas mais que isso, vai te atrair ao coração dele para uma mudança completa de vida. E esse vai ser o maior milagre que o Senhor vai realizar na sua vida e na sua história. Bom, eu sou Alexandra, não é mesmo? Como o Tiago está falando aqui, já me anunciou, já rezou lindamente esse meu irmão que eu tanto amo. Sou Alexandra e membro da comunidade Canção Nova há quase 16 anos. E é uma alegria poder estarmos nessa tarde partilhando sobre o Evangelho. Quem está aqui desde manhã ou quem está nos acompanhando em casa, isso, uma salva de palmas para você eu quero pedir. E para você que está em casa também. Que bom que você está aqui, porque aqui hoje e agora Deus vai falar com você. Eu sei que vai. Porque foi Ele quem te atraiu até este lugar. Foi ou não foi? Foi. Foi Ele que me atraiu e me faz permanecer também, dando o meu sim, respondendo. E não é fácil, viu? Não tem nada fácil aqui no segmento de Deus, não. Pode não ser fácil, mas se você me perguntar, Alexandra, você é realizada? Eu vou responder, muito realizada em fazer parte dessa obra de Deus, que é a Canção Nova, de quem eu sou extremamente agradecida. Por providência divina, por mais que seja um horário meio estranho, pós-almoço, horário da tarde, mas para mim está sendo maravilhoso, porque a misericórdia vira e mexe e acha um jeito de ficar pertinho de mim. Então, a gente vai desembocar na nossa oração carismática, que o Ironi está aqui conosco, já começou, como eu disse agora há pouco, ele está aqui. Bem-vindo, Ironi. Seja muito bem-vindo à Canção Nova sempre, tá? Esse lugar de Deus, de milagres, de muita conversão que é a Canção Nova. Obrigada por sua história e por sua dedicação também a contribuir conosco com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pela salvação das almas. Então, nós vamos desembocar nessa misericórdia divina. E você que está aqui desde manhã e você que está nos acompanhando desde amanhã, você está percebendo que esta quinta-feira de adoração, ela está voltada para a experiência do perdão. Percebeu? Esse é o tema do dia. E me foi confiado falar sobre o viver reconciliado. O viver em tempo integral, se reconciliando, atando a nossa história e a nossa verdade, atando o nosso coração, a nossa vida, reconciliando, reunindo novamente a nossa vida, a verdade da qual Cristo pensou a vida para nós. Uma constante retomada, um constante reconciliar-se com Deus. Somente? Não. Um constante reconciliar-se conosco. O viver reconciliado, pelo qual eu fui chamada a participar nesta quinta-feira e partilhar com vocês, não é simplesmente uma vivência de um perdão da boca,
Como o padre Fernando falava de manhã, como é que eu vou esquecer alguém que me feriu tanto? Não é? É difícil falar do perdão. É difícil você trazer uma retórica, uma palavra, uma explicação teológica sobre o perdão. Porque o perdão é exigente, ele pede vida. Ele pede testemunho. Para falar do perdão, eu preciso ter um coração, no mínimo flexível, para viver esse perdão às custas das dores a qual a vida nos impõe, as mágoas e os ressentimentos que vão se instalando em nosso coração. Porque todos os dias nós estamos expostos a vários relacionamentos, às várias realidades, às várias quedas, às várias machucaduras, e isso gera de alguma forma alguma ferida, e a depender do tamanho da ferida, o remédio e o tratamento terapêutico tem que ser bem profundo. É ou não é verdade? É verdade. Na minha história, você já sabe, você já viu, você já entendeu, muitos já acompanharam. Eu vou ter uma outra oportunidade de falar novamente, atualizar o meu testemunho aqui para vocês, mas só para você entender, porque eu quero continuar falando do viver reconciliado, porque exige de fato essa experiência de vida. Mas o viver reconciliado e dar este perdão, que eu vou convidar você a abrir o Evangelho de São Mateus. Não vou ficar em São Mateus, mas quero citá-lo. Porque Mateus 18, eu volto já a concluir, a falar deste trecho da minha história. Mateus 18, versículo 21. É a pergunta de Pedro a Jesus, que já foi abordada e por isso, depois daqui, eu vou mudar o Evangelho, mas não vou mudar o assunto. Nós vamos escutar agora Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21. Olha o que Pedro pergunta a Jesus. Pedro diz assim, dirigiu-se a Jesus e perguntou, Senhor, é bem a cara de Pedro, né? Pedro saía com cada uma. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque era o costume judaico, fazia parte da lei judaica, você perdoar, o tempo inteiro, o judeu é convidado a viver a sua identidade de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E graças a Deus nós fomos também convidados. E esses 7 vezes era um número de plenitude, que ele era convidado a perdoar, pelo menos, todos os dias, 7 vezes alguém que lhe ferisse. Aí ele foi perguntar, de acordo com aquilo que ele vivia da lei. Até 7 vezes, aí vai Jesus e diz, não, Pedro, olha só, eu te digo assim, não até 7 vezes, mas até, você já sabe, é um clássico, 70 vezes 7, que não é 490 vezes. Mas é para falar, porque faz parte, símbolos e palavras no judaísmo é muito comum. Então, 70 vezes 7 vezes é um número de mais plenitude ainda, de totalidade, de perdoar em toda a plenitude, constância, várias vezes, com um modo muito abrangente. Você não vai perdoar somente a uma pessoa que te ferir. Você vai perdoar a pessoa que te ferir, você vai perdoar o colega de trabalho, você vai perdoar a si mesmo, você vai perdoar a empresa, você vai perdoar o patrão, você vai perdoar o outro país, a outra religião, outra pessoa que pensa diferente de você. Jesus vai dizer assim, olha, você vai perdoar sempre, por causa do coração, do meu coração, desta bondade que é original, que desde o início o Pai colocou no seu coração. O problema é que o pecado veio e bagunçou essa ordem, né? Como sempre, o pecado ele veio e bagunça essa ordem. E esse final de semana nós vamos entender a ordem bagunçada, porque com este acampamento voltado para a cura e libertação, falando da existência do mal, mas não da vitória do mal, de alguém que vence o mal, não é? Vamos desmascarar sim o mal, mas vamos colocá-lo no lugar que ele merece, como derrotado por um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então o pecado ele veio e deu uma bagunça. E aí eu quero pedir você que trouxe sua Bíblia, que lindo,
continue trazendo, nós cristãos, nós do movimento carismático, nós igreja católica, sempre com a palavra, porque aqui está o segredo do coração curado, está o segredo, está o remédio, está o principal conteúdo terapêutico. A palavra de Deus contém tudo o que a gente precisa. Então eu queria que você saísse do Evangelho de São Mateus e fosse para o Evangelho de São Lucas. É um pouquinho à frente, tá bom? Você vai saltar o Evangelho de Marcos e vai lá para Lucas 17, tá? Lucas 17, para que a gente fale, portanto, do viver reconciliado, da gente tratar o nosso coração e emendar a nossa história, para sair dessa desintegração que o ódio, que a amargura, que o ressentimento causa, dessas fatias, dessa quebra, desses estilhaços de vidro que o ódio, que o ressentimento e que o pecado causam no nosso coração. Então, essa passagem, ela cabe muito bem para nós falarmos do viver reconciliado. Então, Jesus vai lá, Evangelho de São Lucas 17, a partir do versículo, é só 2 versículos, o 3 e o 4, você vai verificar aí comigo, versículo 3, a partir do 2º parágrafo. Se teu irmão pecar, repreende-o. É a igreja, é o Senhor, é o próprio Jesus quem está falando aqui para a gente, fazendo as correções fraternas dentro desse evangelho que eu quero me concentrar, porque é o Evangelho de São Lucas. São Lucas, nós estamos encerrando o ano santo da misericórdia. Ele é o evangelista da misericórdia. Daqui a pouco nós estamos desembocando nesse oceano de graças que é a misericórdia divina. Então São Lucas vai dizer, traduzir, narrar o que Jesus fala. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, aquilo que nós acabamos de falar, mas 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Está escrito aí na sua Bíblia ou só está na minha? Está aí também? Ah, tá bom. Está na tua, né? Se tiver 7 vezes ele pecar contra ti num só dia, mas 7 vezes vier até ti dizendo, estou arrependido, o que é que o Senhor nos orienta? Perdoa-lhe. Aí você vai dizer assim, mas eita cabra sem vergonha, bem nordestino, né? Vai pecar que nem não sei o que, ainda quer que eu perdoe? Olha, 7 vezes você já entendeu que é uma plenitude. Então, o coração do cristão precisa ser um coração resiliente, forte. Por isso que na nossa vida de oração, na nossa vida com Deus, não pode haver, não deve haver milindres, mas resiliência, que é dom do Espírito Santo, é uma fortaleza. Nossa, Alexandre, mas que fortaleza, não é amargura nem raiva, tá? Nem você ser forte e ranzinzo, porque o ranzinzo, ele é um forte disfarçado, é um fraco disfarçado de forte, porque não quer que ninguém se aproxime, é a defesa dele. O forte é aquele que, como diz Padre Zezinho, que nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor. Esse é o forte, que morre e não admite matar. Então, é esse convite que o cristianismo nos faz, de ter um coração forte, disponível, porque não é fácil você perdoar 7 vezes uma pessoa num dia, não, ainda mais a depender do tombo que ela te causa. Não é mesmo? Eu tive um tombo, inclusive tem um povo muito lindo que eu sou apaixonada, que mora lá na minha Bahia, que eu sou baiana, lá no interior da Bahia, chamado Crisópolis, que está assistindo também. Um beijo para a Ludmila, professor Lula, e tantos outros irmãos queridos que estão assistindo. Da Bahia também, olha ali, que coisa boa. Eles sabem do que eu estou falando, porque eles viram o que eu vou dizer, que eu acabei, antes de fazer o texto bíblico, foi isso que eu chamei sua atenção. Eles viram os dias mais difíceis da minha vida, que foi o dia que Painho assassinou Maninha, que aí está o meu testemunho, e dentro deste universo de dor, o Senhor me convidou a reconciliar-me também com meu pai. Não somente uma atitude de perdão, porque o perdão é graça de Deus. O perdão é graça. É fruto de um Deus que se tornou misericórdia. Então, se Deus perdoou primeiro a cada um de nós,
Quem sou eu para não me abrir, ao menos, a fazer essa experiência de também me reconciliar com aquele que mais me feriu? Então, esse pessoal que eu mandei um beijo está lá assistindo, eles viram. Eles sabem do que eu estou falando. De você ver alguém que tanto te feriu. Eu tinha 10 anos de idade e vi aquela situação ali, pontual, precisa, manhinha estirada no chão da minha casa. Com um tiro na cabeça, por causa do meu pai. Então, o meu processo também é exigente. O cristão tem que ter um coração forte, sim. Mas toda essa força só é possível quando a gente se abre para fazer uma experiência de uma força maior, que é o amor de Deus. É compreender, diante das circunstâncias, o que Deus fez de mim para mim, quem sou eu no mundo, me posicionar, entender a minha história, saber quem eu sou, me entender quem está do meu lado, para eu poder partir para a experiência da vida verdadeira. Seja do viver reconciliado, seja do amor em família, do amor em comunidade, das várias instâncias do amor, do perdoar, do conviver. O perdão implica convivência, porque você não perdoa pedra, você perdoa pessoas. Você se reconcilia não é com a cadeira que você está sentado, você se reconcilia com a pessoa que está do seu lado, seu ente mais próximo. E o meu ente mais próximo, claro que a partir desta realidade que eu vivi com meu pai, tantas outras coisas foram acontecendo e que Deus foi me chamando. É 70 vezes 7, é 70 vezes 7. Só que eu não entendia. Porque até então eu fui dominada pelo ódio. Para depois entender o viver reconciliado. Muitas coisas passaram, aconteceram, foram a partir deste movimento. E a partir de uma experiência que eu fiz com Deus, lá já em Sergipe, porque eu tive um êxodo, saí da Bahia, fui para Sergipe. Um beijo também ao meu povo lá de Sergipe, a minha tia-mãe que está acompanhando. Eita coisa boa. Sergipano, meu Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo do bem aí também? Isso mesmo, olha que coisa linda. Lá de Itaporanga da Ajuda, está lá, a 20 minutos de Aracaju. É a cidade onde a minha família hoje reside, meu irmão, é a minha casa onde eu vou de férias. Tá? Estão assistindo também. Então foi lá nessa cidade, nesse estado, que eu fiz a minha experiência de amor de Deus. E não é fácil. Não é fácil viver reconciliado. Não é fácil viver os 70 vezes 7, de modo que também não é impossível. Você é cristão? Você acredita em Jesus? Você está aqui porque o amor de Deus te atraiu, sim ou não? Você é candidato a viver 70 vezes 7 vezes a reconciliação. Porque senão o meu e o seu cristianismo é furado. Porque senão a gente vai abrindo várias e várias brechas para o mal ser o vitorioso e o vencedor da sua vida. Você quer ser vencido pelo mal, sim ou não? Ah, tá. Você quer que o Satanás seja o senhor da sua vida, sim ou não? Uai, desculpe, porque às vezes eu tenho que ser extremista para a gente entender. Porque o divisor, Satanás, o diabo, é o que divide. É o que fere. É o que abre as machucaduras do nosso coração. Ou foi sob a ação de Deus que Painho fez isso na vida de manhã? Não foi, porque Deus não é esse. Deus ele foi capaz de para trazer de novo a humanidade para si, por espontânea vontade, porque quem vence o ódio e a divisão e a morte, nós estávamos aprisionados à morte, ao pecado. Antes de Jesus éramos assim, depois dele não. Ele morreu para matar aquilo que nos matava. Ele nos trouxe de volta para Ele, para dizer, é o meu amor. A natureza, por sua natureza, o amor é dom. Porque o pai e o filho, eles devem se amar entre si. Mas para nós o amor se tornou graça, misericórdia, força de atração, onde foi capaz de tomar toda a minha miséria, todo o estrago do mal, todo o estrago do pecado, para me reinserir dentro daquilo que Ele sonhou para mim. Quando eu fiz essa experiência de amor, eu me deixei primeiro, um ponto muito essencial para fechar as brechas do mal na nossa vida. Entender a nossa história, a partir da nossa experiência com Deus. A partir de um chamado maior, a partir de um encontro.
Eu estava extremamente ferida, machucada, quando por insistência Deus me chama. Deus me chama para Ele, para um encontro. Eu fiz a experiência do amor de Deus. No amor de Deus, eu me abri para me entender, para lançar luzes sobre essas escuridões que permeavam a minha vida e a minha história. Se você está vivendo, e você que nos acompanha, e você que está aqui, você se torna um grande alvo da luz divina para iluminar as escuridões da sua história que te prendem, que deixa seu coração ficar ferido, que são os estilhaços que eu falei no início e que são as brechas. Quantas pessoas são tomadas pela ação do mal, e eu fui forte candidata disso, por causa do coração ferido, por causa da falta de entendimento do que significa a sua história, por não entender e não querer, primeiro não aceitar, depois não querer iluminar as escuridões da sua vida. Por que eu vou negar isso na minha história? Que dor terrível. Por um tempo eu tive muita vergonha de falar da minha história. Mas se eu ficasse muito envergonhado, eu ia perder a luz de Deus, a libertação. O perdão fez bem, foi para mim. Não foi só papainho, não. Papainho, eu tenho certeza que foi a porta do céu que se abriu para que ele de novo voltasse à casa do Pai, ao lugar que é dele, de origem. Porque quando o Senhor foi pregado na cruz, para matar o que me matava, por amor, porque o amor quem venceu. O amor é essa abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Não foi vida medíocre. Espera aí. Nós católicos cristãos precisamos cada vez mais melhorar a nossa expressão de falar sobre a misericórdia e a justiça. Eu dizia agora há pouco, ao ironia. O contrário de misericórdia não é justiça, é vingança. É fechamento ao perdão, à reconciliação, ao amor. É ódio, é vingança. Porque a justiça não é o contrário da misericórdia. Não de acordo com as Sagradas Escrituras. Deus não é carrasco. O Senhor que encantou Israel no deserto, o Senhor que foi pregado na cruz, Ele veio fazer justiça. Porque Ele veio fazer justiça, minha gente, porque Ele me criou para amar, não para morrer. Então Ele veio fazer justiça, Ele veio derramar-se em misericórdia. Para você entender que a justiça potencializa a misericórdia divina. Não sou eu que estou falando sozinha, não, que eu não sou doida. O pregador pontifício, Raniero Cantalamessa, afirmou na Páscoa desse ano, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Prega para o Papa. Então, não é foi feita a justiça, essa justicinha retaliadora e vingativa é humana. Eu não fui fazer justiça com meu pai, eu fui me reconciliar com minha história. Eu só fui capaz de me reconciliar com minha história e viver reconciliada com ela quando eu tive a coragem que eu te convidei até agora. A pegar o que não é tão legal, tão bonito, que me causava vergonha também. E as consequências causam vergonha também. Quando a gente peca, a gente vai arrastando um tanto de outras coisas para nós e vão nos causando vergonha. Tanto que quando você vai pecar, você faz do escondido. Você não peca para todo mundo ver, você peca no escondido. Porque esse é o ardiloso, é a ardilosa armadilha de Satanás. O viver reconciliado nos impõe um outro convite: a lançar as luzes sobre aquilo que está me fragmentando. Porque uma pessoa reconciliada, ela não é só reconciliada com Jesus, com Deus, com o soberano, na confissão não. Isso é o fruto, é o fruto da graça. Ela antes se reconciliou consigo. Ela antes se reconciliou com o outro. E aí se reconcilia com Deus. Ou a parte de Deus se reconcilia com o resto. Porque primeiro é Ele quem ilumina. É Ele quem abre. E aí vem a ação mais bela desse Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso que a gente sempre... A coisa mais linda que eu acho da renovação carismática é esse convite à vida no Espírito. Porque é Ele que fala, que nos ensina a dizer que Jesus é o Senhor. É Ele quem faz eu sentir o amor de Deus. Então quando a gente abre, e eu convido você a abrir o seu coração, e a sua história, e aquilo que é feio, que está escuro,
que está endurecido, porque a depender da idade, a escuridão ficou endurecida. Você já se acostumou tanto que uma das paredes da sua casa está preta e você nem percebe. Porque você não quer mais iluminar. Ou não tem essa coragem de viver uma vida limpa, cristã e verdadeira diante de si, diante do que está com o seu lado e diante de Deus. A pior mentira é aquela que a gente mesmo se engana. É a nossa. E quem é o pai da mentira aqui para nós? Satanás, que quer que eu e você o tempo inteiro fique fragmentado. Um território dividido. Veja só, temos um exército de 10 mil inimigos do outro lado. Aí nós temos 10 mil aliados do lado de cá. Se esses 10 mil do bem que for lutar contra os 10 mil do mal, dividido assim, eu não vou lutar, não vou formar um exército de 10 mil para lutar contra o outro. Não. Eu vou fazer um exército de 500, porque o meu grupo é de 500, o outro grupo é de 500. Aí faz um tanto de exército. Se você for com 500 e deixar 9.500 para trás, você vai vencer 10 mil? Vai? Um exército dividido, ele enfraquece. Ele pode ser dominado. Um coração dividido, uma alma dividida, ela pode ser dominada. Desintegrada, ela pode ser dominada, é território fácil. Porque nós estamos sendo bombardeados com tantos desvalores, com tantas desconstruções de valores. Porque se você não tem valor nenhum, se você não tem identidade, caráter, se você não tem uma ideia formada do que é o valor do bem, da honestidade, da justiça, do perdão, da fidelidade conjugal, do amor, da castidade. Se você é fragmentado, qualquer porcaria que a televisão jogar em cima de você, você vai, comer. Mas se você tem a postura e resiliência do cristão, que sabe o que quer, que lançou luzes sobre o seu coração, que entendeu quais são as suas fragilidades, as suas falhas, que sabe onde precisa retomar, que se abre a uma conversão, você é o exército não de 500, mas de 10 mil que vai combater os 10 mil e vai vencer. E mesmo que fosse um exército de 1.000 contra 10 mil, unido ele vence. Quando tem a graça de Deus, quando sabe aonde atingir, quando tem objetivo e meta. Para viver reconciliado, você tem que ter a coragem de lançar as luzes. E de descobrir dentro de você o que não está sendo, o que está sendo o ponto de divisão. É o seu egoísmo? É o seu ciúme? É a raiva de alguém que te perseguiu e te feriu? É a distância de Deus? Se você está abrindo agora a TV Canção Nova, deixa Deus te trazer de volta. Minha gente, a misericórdia, não tem como você falar de viver reconciliado e não falar da misericórdia divina. Eu posso me reconciliar comigo, buscando conhecer, assumindo as minhas fragilidades. Não é feio errar, é feio não ser gente. É feio não aceitar-se que sou humana, que tem um limite. Isso é feio. Para você se conhecer necessitado de pedir, de dar perdão, você tem que se reconhecer limitado, fragilizado. Alguém que sabe que não pode viver sozinho, sozinha. Meu irmão, minha irmã, uma vez que eu fiz essa experiência com o amor de Deus, porque Deus se revelou misericórdia para mim, me atraiu e não tem nada que Ele não perdoe, porque o nosso principal modelo é olhar para o Senhor. Você e Pedro e Judas, você, Pedro e Judas, somos um conjunto de traidores. Somos ou não somos? Pedro traiu, Judas traiu, eu traí. A única diferença, Judas não conhecia quem era Jesus do tanto que a gente conhece. Tinha um ponto a favor. Pedro também não, mas havia experimentado, se deixou olhar mais pela misericórdia divina. E você? Está se deixando olhar por Deus? Sabe a diferença deles dois, qual foi? Que Pedro, ele deixou Jesus olhar para ele e ele entendeu que o Senhor o amava com misericórdia. Ele voltou, ele confiou que ele podia voltar. Quando a gente faz uma experiência de amor,
verdadeira e deixe esse amor transformar o nosso coração, mesmo que a gente erre, a gente sabe que pode voltar. O Judas não, essa foi a única diferença, não foi a traição, foi a falta de confiança. Foi a falta de confiança. Quando eu perguntei a Painho no leito de morte, Painho morreu em 2009. Painho esteve aqui, ficou na casa do Tiago. Quando ele esteve aqui na Canção, fez uma experiência pessoal do amor de Deus. Aquele homem caído, pecado. Eu poderia enumerar todos os pecados de Painho, um por um. Ele era mesmo, porque eu também sou. Não porque ele era pior do que eu, não. Não, Painho e Judas têm a mesma semelhança. Ele não conhecia o Jesus que hoje eu conheço. Painho, quando estava no seu leito de morte, eu fui perguntando a ele algumas coisas. E ele foi me respondendo. Painho, se o senhor tivesse a oportunidade de fazer diferente o que o senhor fez, você faria? Ele, minha filha, claro que eu faria. Então, Painho, você acredita que Deus te perdoou? Ele pode me perdoar assim? Eu perguntei, e você se perdoou? Você faria diferente? Sim, eu faria. Então Deus te perdoa. Quando você tem a coragem de reconhecer que você pode ou podia ter feito diferente aquilo que você fez. Se reconciliar é todo dia você saber que pode fazer diferente uma coisa que ontem você fez errado. Se ontem você fez alguma coisa errada, volta hoje. Se de manhã você fez alguma coisa que não você viu, volta e faz diferente. Isso é ter uma vida reconciliada. Painho se deixou reconciliar com ele, com Deus, e eu não tenho a menor dúvida de que um oceano de misericórdia atraiu a ele. E Painho morreu em estado de graça, porque tinha confessado, tinha comungado, estava no leito de uma cama e tinha se arrependido dos seus pecados. O meu principal milagre foi ver Painho assim. Eu ter essa segurança de que ele partiria em paz. Para a gente rezar e ficar em pé e se abrir essa graça do Espírito Santo, uma coisa muito bonita, o Senhor tem para nós e para realizar sobre nós nesta tarde. Um convite especial a viver reconciliado, para mim e para você. Um convite de abrir o nosso coração, iluminar as coisas que nos dividem e fazer a experiência de viver a vida sob a luz da misericórdia divina, da graça de Deus, do voltar, do abrir, de experimentar milagres, porque se abriu a uma vida de milagre. Você está pensando que a cura, a libertação vai acontecer só pela boca de um pregador? Não! A cura e a libertação vai se concretizar na minha e na sua vida a partir desta coragem de se levantar, de se reconciliar com a história, de se arrepender dos seus pecados, de iluminar o que está escuro e de decidir todo dia fazer diferente. Como Pedro, quando se arrependeu, ele caiu em si e disse: eu posso voltar, eu posso fazer diferente porque ele me amou. Não se deixe vender pelas moedas de prata da vida. Não se deixe permear de durezas porque você não teve a coragem de abrir o seu coração e dar um passo de libertação. Eu agradeço a Deus por ter se encontrado com o amor dele e agradeço a essa canção. Por isso, quanto mais pessoas puderem experimentar esse lugar de graça, venha. Porque aqui eu entendi o quanto o amor pode vencer, o quanto a misericórdia de Deus pode sarar, pode curar, pode transformar um coração que se decidiu começar todo dia. Queira começar todo dia, para todo dia você experimentar graça, para todo dia não negue perdão, não negue reconciliação, ate tua vida, integre-se de novo, e aí sim, você vai lembrar daquelas coisas, daquelas pessoas que um dia te feriram, sem doer. Perdão, reconciliação é isso, é você olhar uma cicatriz e ela não te machucar mais.
Quantos pais e quantos filhos estão desintegrados, estão quebrados, estão vivendo em separação, em desarmonia, porque não tiveram a coragem de reconhecer-se errados, por não terem a coragem de olhar nos próprios olhos e assumir: não, na casa de meu pai eu posso voltar. Por orgulho, por causa de egoísmos. Meu pai não foi ele que veio atrás de mim, fui eu que fui atrás dele, por causa do amor de Deus. Se é você que está assistindo, ou você que está aqui, vá atrás. Está nas suas mãos. A volta do seu filho para casa, a conversão da sua família está aqui com você. Não deixe que o divisor destrua a ordem das coisas na sua vida. Você foi feito para ser feliz. Jesus voltou e foi à cruz como essa prova mais linda. Como eu amo a espiritualidade da cruz. E ele foi lá para mostrar que o amor pode vencer. Ele foi lá e se submeteu por amor, pela gratuidade, para transformar aquilo que era dom em graça para mim e para você. Para mim e para você. Meu irmão, tenha coragem de se decidir, porque uma vida de perdão é uma vida de decisão. Uma vida de milagre, de cura, de libertação é de decisão. Uma vida nova, uma vida correta, uma vida no caminho do bem é uma vida de decisão. Porque mesmo estando no caminho do bem, eu preciso estar decidida, caminhar decididamente e resolutamente em direção a uma meta, sabendo que mesmo caindo eu posso voltar para aquela meta de novo. Porque a vida reconciliada, ela não implica em perfeição, ela implica em confiança. Eu sei que mesmo que eu machucar minha mãe, ela não vai me deixar de amar. Eu mesmo que se eu machucar meu pai, ele não vai deixar de me amar. Eu mesmo que eu ferir meu filho, ele vai ser sempre meu filho. Meu irmão, minha irmã, a vida reconciliada é vida comum. É uma vida, a vida que Deus nos fez e nos chamou a viver, não é uma vida separada. Se separa-se, fica mais fraco. Se une, fica mais forte. Eu quero te convidar a abrir o seu coração, a fazer uma experiência de uma fórmula química maravilhosa. A unir a sua oração, a unir ao seu perdão, a unir a sua conversão. Oração, mais perdão, mais confissão, conversão. Você ser igual a um recebedor de milagres. Essa fórmula Deus tem para nós. Eu quero te convidar a experimentar aquilo que a Canção Nova hoje preparou para você. A um Deus que é reconciliador. A sair daqui com um desejo tremendo de mudar de vida, de fazer uma excelente confissão e de se lançar em uma vida reconciliada na sua casa com aqueles que ficaram distantes, porque você quis ser o forte da sua casa e o convertido, mas não foi o forte e o convertido capaz de se reconhecer orgulhoso, capaz de se reconhecer falho e voltar a trazer teu filho para casa, o teu irmão, o teu parente. Se é forte e corajoso o suficiente, se humilha para trazer de volta aqueles que a sua dureza e o seu orgulho botou para longe. Não deixemos que as coisas definam o amor das nossas casas, e nem deixemos que o mal, que é o divisor, seja o Senhor das nossas vidas. Nós cristãos temos uma força muito grande, uma força que tem nome, que tem face, é Jesus, meus irmãos. Nós temos uma cruz linda que não é sofrimento. Preste atenção, não nos deixemos tomar pelas mentiras pregadas, até mesmo as mentiras cristãs anunciadas a respeito da cruz. Não, o sofrimento não é para a nossa tristeza, não. O sofrimento que existe na vida humana, porque foi entrado no meio de nós o pecado, Jesus, ele foi traduzir esse sofrimento em vitória. Ele disse: olha, eu sei o que você sofre, eu sei o que você passa, mas eu venço com você. Eu estou aqui, olha, eu tenho um novo lugar, você não vai parar mais na morte não. Peraí, o sofrimento não é o fim não. Não foi o assassinato, não é a perda de sua mãe. Peraí, não é o seu pai, sou eu que tenho o poder de pegar tudo isso, porque ele não venceu e ele não pode vencer.
Um coração que se abre, que bota as luzes do Espírito, que tem coragem de orar e de perdoar e de se converter e de todo dia começar de novo. Com esses elementos, o mal não pode vencer. E se você não quer ser vencido pelo mal, se você quer ter alguém de força, de coragem, que tem coragem de levantar-se a cada dia e dizer: Senhor Jesus, me conduz hoje. Que tem coragem de deitar no travesseiro e olhar o que foi que hoje eu não fiz de legal, que eu posso recomeçar. É 70 vezes 7. É como Jesus nos convida. Ou você acha que Jesus na cruz mandou: Pai, queima todos os meus algozes? Não, ele disse assim: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz. Ali estava Judas, meus irmãos. Judas estava ali naquele perdão. Pai, perdoa a todos, porque nenhum deles sabe o que estão fazendo. Quantas vezes o pecado nos fez fazer coisas atrozes, coisas terríveis com as pessoas que a gente mais ama. E quantas vezes nós somos julgados por tantas pessoas que não entenderam a forma como a gente aprendeu a amar. Quantas vezes você quis matar os seus algozes. Gente, a igreja não diz que Judas foi para o inferno, só sabe dizer quem foi santo. Mas quem foi para o inferno, não. Nós não sabemos se no dia que Judas caiu lá da corda dele, ele foi para a mão de Deus ou para a mão do diabo. Não, nós não vamos dizer. Tomara que tenha caído na mão de Deus. Tomara que Judas tenha caído na mão de Deus, porque Deus chamou ele de amigo. Lá no Horto das Oliveiras, aquele que o traiu era amigo. Quantos amigos nos traem? Mas como Jesus, eu e você somos chamados a olhar de cima dos nossos sofrimentos e dizer a todos os nossos algozes: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa meu pai. Pai, perdoa minha mãe. Pai, perdoa porque o teu amor foi para eles também. Eu não posso negar amor a quem Deus deu amor. Nem posso torcer que ele caia nas mãos do diabo, porque eu quero que todos caiam na mão do céu, do Senhor. Não tem alegria no mal. A alegria está no bem, está na conversão, está na mudança de vida, está numa vida nova de reconciliação entre esposos. Volta! Se o teu esposo for infiel 1, 2, 3 vezes, volta! Se você o ama e se de fato o seu casamento é amor, volta! Volta e briga e fala e queira mudar e sinta a disposição dele. Eu não estou dizendo para você se matar num casamento que pode não ter dado certo. Eu estou dizendo para você se abrir a uma vida de reconciliação. Se nosso Senhor está nisso tudo. Se você viu seu filho na droga, volta, porque Jesus não deixou ninguém. Ele não te deixou. Você nasceu, Ele te amou. Então, meu irmão, eu te convido a ficar em pé, para você fazer nesta tarde a experiência, neste dia todo, a experiência pela qual Deus reservou para que você viesse fazer. A experiência de fazer um encontro, não somente com o doce Senhor, o senhorio de Jesus, não somente com a doçura do Senhor como mestre, como o orientador das nossas vidas. Não, faz uma experiência com o Senhor que salva e cura a alma, o Senhor redentor, que nos resgata das nossas escravidões, da escravidão do medo, da falta de perdão, da escravidão do pecado. O Senhor te trouxe aqui para você fazer uma experiência de voltar, de ser redimido, de ser resgatado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ore ao Senhor, peça perdão, recomece, se converta e venha experimentar. Se todos esses sentimentos estão no seu coração agora, eu te convido para a gente mergulhar, porque nós estamos em um grande grupo de oração, para você vir mergulhar nas profundezas do amor de Cristo, que tem milagres, que tem libertações, que tem cura para mim e para você. Não importa a doença, não importa a ferida, nem o tamanho do ódio. Deus pode, Deus quer, se você e eu quisermos orar, perdoar e se converter. Você quer isso, sim ou não? Sim ou não? Vamos então levantar as nossas mãos e abrir o nosso coração
para fazer a experiência do Rei, do Senhor que tudo perdoa. Enumere, elenque aí agora, erga seus braços ao Senhor Deus e enumere as pessoas que te feriram. Elenque os seus algozes. Algozes são opressores, são carrascos, que significa isso essa palavra. São os carrascos de Jesus. Quantos carrascos tiveram a sua vida? As pessoas que te feriram, as pessoas que te machucaram. Mas também pensa aquelas que você feriu e aquelas que você machucou. E peça a Deus também o perdão e a reconciliação do Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque elas não sabiam o que estavam fazendo em minha vida quando agiram dessa forma, quando me caluniaram, quando me feriram, quando falaram mal de mim. Elas não sabiam, Senhor, a ferida que estava lançando sobre minha vida, a minha vocação, a minha família, a minha identidade de mulher. Senhor, lança perdão sobre esses meus algozes. Vai enumerando as pessoas da tua vida, o teu marido, os teus filhos. Sim, Jesus, lança. Eu quero aqui com os meus braços erguidos, Senhor, apresentar estas pessoas. Diga os nomes, digam as regiões, as situações, e se abra a fazer uma experiência de milagre, de libertação. Porque é um coração que decide a perdoar e a dar perdão. É um coração liberto do mal. É um coração liberto, fechado de brechas. É um coração que foi capaz de fechar as brechas para o demônio não mais agir. E canta ao Senhor, ao seu Espírito, para tudo aquilo que Ele tem para fazer sobre nós. Sim, meu irmão Ironi, vamos juntos clamar a manifestação da glória de Deus aqui neste lugar. Vamos pedir ao Senhor que venha e que haja soberana e poderosamente com o seu coração rico, repleto de misericórdia sobre os seus filhos, que erguem agora os seus braços aqui em casa, nas partes do mundo. Vamos clamar ao Senhor. Sim, Jesus, nós te pedimos, lança as tuas luzes, Senhor, derrama a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, os teus sinais em nossos corações, Senhor, disponíveis ao perdão, à experiência redentora desta tarde. E se você souber cantar, cante ao Senhor Deus. Mantenha o seu braço lá em cima. E quantas vezes eu vi a Alexandra, ou quantas vezes cantei essa canção com um sentido que não o que me veio ao coração agora, mas declarar que tudo posso naquele que me fortalece. É dizer que o Senhor também é capaz de me ensinar a perdoar, de me dar um novo sentido para amar. Com seu braço lá em cima, declare que tudo podemos naquele que nos fortalece. Juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. CançãoNovaPlay.com. Assine já!